que te tenho feito. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu me apaixonei por essa história. Eita glória. Glória a Jesus. A história bíblica, todas elas são unidas. Glória a Jesus. Mas essa aqui me deixou assim bem. Glória a Deus. A história de Eliseu, se comparar com a nossa história hoje, Eliseu passou por muitas situações. Antes, ele era só um fazendeiro praticamente, ou um ajudante, né? Praticamente ali ajudava o seu pai, a sua família naquela fazenda, arava a terra, tinha ali o seu gado, ou seja, era o seu mantimento, do seu dia a dia. Era dali que ele ajudava a tirar o sustento para a sua família, e dali que ele sobrevivia. A vida de Eliseu antes era uma vida simples, um simples trabalhador. Era errado? Não era errado ser um simples trabalhador. Assim era a vida de Eliseu. Perdoe, troquei o nome, Eliseu com Elias, a todos dois sempre juntos aqui. Glória a Deus. Assim era a vida dele antes, trabalhando, sustentando a sua família. Aleluia, Deus. Mas um dia houve algo, houve um encontro, um dia houve um chamado. Glória a Jesus. Quando há um chamado na vida do homem, a vida nunca mais é a mesma. Aleluia. Glória a Deus. Quem foi chamado por Deus aí? Glória a Deus. Vocês são convictos do chamado que tem? Glória a Jesus. Então na vida de Eliseu não foi diferente. Houve um chamado. Deus o escolheu, assim como ele escolheu você. Eliseu também foi escolhido por Deus. Vou tirar algumas coisas daqui. O vento está me... Glória a Jesus. Então houve um chamado. A vida dele antes, arando ali a terra, né? Puxando com aqueles equipamentos, virando a terra de um lado para o outro, talvez para plantar, e assim por diante. A vida do ser humano de trabalho é assim, como a vida de cada um de vocês. A minha é consertando geladeira por aí todos os dias. A vida do pastor Zé antes cortava cabelo, antes ainda era pedreiro, né? Agora Deus fez uma reviravolta também na vida dele. Glória a Deus. Assim, cada um tem uma história de vida. Glória a Deus. Mas o chamado chegou em nossa vida. E mesmo a gente tentando fazer aquilo que eu fazia antes, nunca mais é do mesmo jeito. Eu lembro dos discípulos quando foram chamados, né? Jesus chegou, chamou eles deixaram tudo, deixaram ali as redes, só colocaram para fora, fizeram aquele monte ali e foram com Jesus. Aleluia, Deus. E seguiram Jesus. Foram aprendendo cada dia mais. A vida a partir desse dia, a vida dele nunca mais foi a mesma daqueles discípulos. Eita glória. Mas um dia Jesus morreu, foi sepultado, e eles acharam que tudo tinha acabado. E agora, o nosso chamado, o que é do nosso chamado agora? Daquilo que ele nos chamou, nos tirou daquela vida, não sabiam bem o que fazer. O que fizeram? Vamos pescar. Ele disse, eu vou pescar. E outros, não, nós vamos com você também. Voltaram a pescar. Nós conhecemos bem a história, né? Só antes de nós entrarmos aqui no estudo. E eles passavam a noite inteira naquela luta, pescando, mesmo tendo experiência de pesca. Meu pai era pescador, a gente aprendeu um pouquinho, não aprendi muito, né? Mas aprendeu um pouquinho de pesca, um pouquinho do mar. E eles passaram ali a noite toda e não conseguiram, com toda a experiência que tinha, não conseguiram apanhar nada. A vida de quem tem chamado não é a mesma mais antes, né? Com certeza a sua vida, presbítero, nunca mais foi a mesma, desde o dia que Deus fez
chamado em sua vida. Desde o dia em que alguém passou lá e lançou a capa sobre você. A sua vida não foi mais a mesma. Glória a Jesus. E a vida daquele discípulo não foi mais a mesma. A vida de Eliseu não foi mais a mesma. E quando ele decidiu voltar a pescar, achando que tudo dava para ser como antes, sabe? A gente acha, não, eu era profissional, eu fazia isso aqui. Não dava certo mais. E passaram a noite toda, pela manhã, cansado da pesca, cansado da luta. E agora o que vão fazer? Vão para casa. De longe ouviram alguém: ei, lance a rede aí do outro lado. Glória a Jesus. Eu lembro de um dia, eu trabalhei praticamente o dia todo, não consegui nada. Aí eu estava com meu sobrinho, aí a gente falando sobre esse assunto, né? Nós lutamos e não conseguimos nada, agora vamos lançar a rede do outro lado. Eu sei que nessa vira-volta, já no final do dia, o dia terminando, ainda conseguimos ganhar mais do que o dia inteiro. Glória a Jesus. E Deus, Ele faz esse milagre nas nossas vidas. Mas nós precisamos lançar do outro lado. Glória a Jesus. Precisamos mudar a nossa estratégia. E os discípulos, quando viram Jesus lá, Jesus mandou que lançasse do outro lado, e logo eles obedeceram. Nós fizemos tudo isso. Trabalhamos a noite toda. Fizemos ali a nossa própria vontade. Não conseguiram alguma coisa? Eles conseguiram alguma coisa fazendo a própria vontade deles? Não, né? Não conseguiram nada. Mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Glória a Jesus. E assim eles fizeram. Lançaram a rede do outro lado e pegaram tanto peixe que as redes quase não aguentavam. O barco deles não coube. Tiveram que chamar outros barcos ao redor para ajudar a colocar aquele peixe dentro. Glória a Jesus. Graças a Deus. E esse peixe é o que nós vamos pescar por esses últimos dias. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Depois dessa arrumação depois dessa arrumação toda que tem acontecido no mundo, é hora de nós alargarmos as nossas tendas. Glória a Jesus. Para lançarmos a rede do outro lado. Eita, glória. Porque vamos pegar tanto peixe que esse lugar aqui vai ser pequeno. Eita, Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Esse lugar aqui vai ser pequeno. Glória a Jesus. Eliseu, ele tinha vida normal, como falamos, até aquele dia do chamado. A vida dele era normal, a vida de um simples trabalhador. Os discípulos também tinham vida normal. Eu, na verdade, nasci no Evangelho e poderia até dizer que nunca foi normal, né? Glória a Jesus. Mas eu tive muitas experiências lindas em todos esses anos. Glória a Jesus. Eu não lembro de muita coisa da minha infância, mas as poucas lembranças que eu tenho são de milagres. Eu lembro de uma vez, criança, né? Empinando pipa. Ali no Corodinho tinha umas valas muito altas, muito grandes, e eles barreirando aquelas valas, ainda matou algumas famílias. Aí um dia, eu empinando ali aquela pipa, né? Era chamado de papagaio na época. Afastando, quando eu coloquei o pé, não tinha nada mais. Quando a gente desequilibra, é impossível voltar de novo para o local. Desequilibrou que acabou, não tem como empurrar de volta. Sabe o que aconteceu? Um milagre. Aquela pipa me puxou de volta. É impossível acontecer um negócio desse. Mas o vento deu tão forte que ela me puxou de volta. Praticamente ali com uns 30, 40 quilos mais ou menos. Me puxou de volta. E consegui de novo, quando eu olhei para trás. Ixi. E assim foram muitos milagres que Deus tem feito. Eu tenho lembrado de muitos deles. Glória, as poucas lembranças que eu tenho da minha infância são milagres. A nossa mãe orando ali, né, que ela sempre orava.
A gente acordava, ela estava orando, dormia, ela estava orando. Nós vamos já entrar no texto aqui que nós estamos lendo. Louvado. Glória a Jesus. Graças a Deus. Só para ver como é o chamado de uma pessoa. Minha mãe era intercessora. Intercessor é aquele que compra a briga dos outros. Se você já acha difícil enfrentar os problemas que tem, imagine comprar a briga de cada um deles aqui. Essa é a vida de intercessor. Glória a Jesus. Um dia eu estava na oficina, mais ou menos com uns 12 anos por aí assim, e lá aquele compressor estava dando um choque, e eu agarrei nele, e nesse dia achou de grudar, mas grudou mesmo. O outro dono da oficina estava mais na frente, ele não viu a arrumação, e eu lutando ali, aquele compressor caiu por cima de mim, o braço roeu assim, fez um buraco aqui no braço, lutando para me soltar. Minha mãe, quando eu cheguei em casa, que eu contei o que aconteceu para ela disse que nesse horário tem aquela vontade tão grande de orar por mim, ela não sabia o que estava acontecendo, mas Deus ali tocando nela, ela começou a interceder, e eu lá lutando para me soltar daquele fio de energia. Glória a Deus, graças a Deus, Deus ouviu ela, né? Como Ele sempre nos ouve. E aquilo ali me soltou. Fiquei com a marca por muitos anos, depois desapareceu. Mas estou vivo contando a história para você. Irmãos, o chamado. Deus tem um chamado na sua vida. Sabe quem pode atrapalhar isso? O diabo não pode. Ah, mas ele é isso e aquilo. Não, ele não pode. Ele não tem como fazer isso. O único que pode atrapalhar o chamado é você mesmo. Você mesmo. A Bíblia diz que a nossa língua tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Os que bem usam comerão do seu fruto. E se usarmos mal, né, também vamos comer do fruto dela. Então o chamado que Deus tem na sua vida, só você pode decidir sim ou não. Continuar ou parar. Dar um tempo ou ir. Mesmo sangrando, mesmo chorando, mas continuar em frente. Porque você tem o chamado. Glória a Jesus. E com Eliseu não foi diferente. Desde o dia que Elias lançou aquela capa sobre ele, a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele entendeu aquele chamado. Para que não voltasse atrás, o que ele fez? Ele poderia se arrepender depois. Não, eu tenho minha fazenda, tenho lá meus aparelhagens de ar à terra. Qualquer hora eu posso voltar ao meu serviço normal. O que ele fez? Pegou as carroças, quebrou, fez lenha, pegou aqueles bois, matou e fez a festa, chamou ali toda a vizinhança para comer carne de graça. Ele diz: olha, eu recebi esse chamado e não vou voltar atrás mais. Eu vou prosseguir. Eu não sei o que vou encontrar pela frente, mas eu vou prosseguir. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eliseu, Deus chamou ele para suceder Elias. Ele tinha a única função: suceder Elias. Elias tinha desistido de tudo, tinha cumprido ali o seu papel. Como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Só que Elias não conseguiu guardar a fé. Glória a Jesus, porque Eliseu quis de volta a fé para aumentar mais ainda dele, que ele já tinha. Glória a Jesus. E eu achei muito linda essa história de Elias. Então a vida de um homem de Deus, quando recebe chamada, ela nunca mais ela é a mesma. Pode acontecer resistência, sempre acontece resistência. Resistência a um chamado. Muitas das vezes na minha vida isso aconteceu algumas vezes. Eu chorei por anos, noites e noites. Sabia o que eu tinha que fazer, sabia o que eu queria, mas não sabia como fazer. Sem palavras, deitava no chão e chorava. Não tinha palavra, mas eu chorava até molhar o chão. Depois me levantava e ia dormir. Ia deitar quando conseguia. Na outra noite a mesma coisa, na outra noite a mesma coisa, e assim durante muito tempo. Graças a Deus.
Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Mas se você tem um chamado, e você tem, não é à toa que você está aqui esta noite. É verdade. Só está aqui aqueles que têm um chamado. E Deus trouxe essa noite para ouvir isso. Não é a palavra do pastor Pedro, é a palavra de Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Deus é louvado. E quando Eliseu recebeu aquele chamado, ele saiu, acompanhando Elias. E nesse chamado dele, muitas das vezes, ele teve que fazer algumas coisas. Uma das vezes ele teve que tornar as águas saudáveis. As águas eram amargas. A água amarga não dá nada. Naquele rio nem peixe não dá. Na beirada daquele rio não tinha árvore, não tinha capim, porque as suas águas eram amargas. Não tinha vida próximo daquele rio. Sabe, quando você tem um chamado, você leva vida. Oh, glória a Bata no Deus. seu peito aí, eu levo vida por onde eu for. Aleluia. Levo vida. Se você tem um chamado, você leva vida. Glória a Jesus. E Eliseu levava a vida. E o que é que ele disse? Traga um pouco de sal. Alguém foi lá e trouxe sal. O que é que ele vai fazer com esse sal? As águas já são amargas, botaram sal nelas ainda. Mas não questionaram, eles creram. Foram lá, pegaram sal. Ele foi, caminhou até o nascente daquele rio. Uma caminhada bem grande, né? Que alguns rios são bem quilômetros e quilômetros. Mas ele caminhou até a nascente daquele rio e colocou aquele sal. E aquele rio começou a descer vida por ele. Glória a Jesus. Começou a descer a vida dele. A palavra diz: aqueles que crerem em mim, rios, não é pingo d'água, rios de água viva fluirão do seu ventre. Oh, glória a Deus. Sabe quando você que tem chamado começa a falar, rios começam a sair de dentro de você. Não é copinho d'água não, é rios. Para inundar cidades, Graças a Deus. para inundar a sua rua. Glória a Jesus. Louvado Rios de seja. água viva saem de dentro de você. E Eliseu, Aleluia. com o chamado que ele tinha, ele colocou vida novamente naquele rio. Glória. Graças Glória a Jesus. E as águas daqueles rios agora começou a nascer capim, começou a nascer peixe. Glória a Jesus. E tudo que tinha na beirada daquele rio agora começou a ganhar vida. Graças Glória a Jesus. E o que diz lá no Salmo 1, né? Aquela planta que fica na beira de um rio desse, dá fruto no tempo certo. Oh, glória a Deus. Não é isso? Dá fruto no tempo certo, ou seja, a sua família, aqueles que estão ao seu redor, eles não vão morrer não. Vão dar o seu fruto no tempo certo, porque você tem um chamado, você leva a vida por onde você está. Graças a Deus. Glória a Jesus. E Eliseu foi assim com ele, ele levava a vida por onde ele ia. Glória a Jesus. Ainda segundo Reis, eu acho que se eu não me engano é 2, 19, 22, por aí assim. Ele amaldiçoou os jovens. Sabe, na vida de quem tem um chamado nem sempre é fácil. Aqueles jovens ali ia passando, aqueles jovens começaram a curtir dele. Se já conheciam ele, então não foi aquela primeira vez. Se ele perdeu a paciência, com certeza não foi a primeira vez. Ali, se eu não me engano, era 42 a 45 jovens, não lembro bem quantos. E eles começavam a chamar ele de careca, curtir. Sabe, é perigoso a gente se levantar diante de um homem de Deus desse que Deus colocou aqui na frente, né? Diante do pastor Israel, que Deus colocou na frente desse ministério. Glória a Jesus, é perigoso. Eles podem cansar, eles vão te perdoar hoje, amanhã, depois. Um dia eles podem cansar e lançar uma palavra sobre você e a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Naquele dia Eliseu usou a outra parte. E ele amaldiçoou aqueles jovens. Então saiu uma ursa do mato e devorou todos aqueles jovens, despedaçou eles. Glória a Jesus. E ele seguiu o seu caminho. Porque a vida de quem tem um chamado é assim.
Mas ele, quando ele recebeu aquele chamado, ele teve um mentor, alguém para lhe ensinar, alguém para lhe auxiliar. Por isso Deus tem levantado, né, o pastor Joseriel, na convenção como amei, ele tem ensinado centenas de pessoas neste Maranhão, neste país. Ano passado até na Amazônia a gente foi, onde ele consagrou várias pessoas ali, vários pastores, presbíteros, e foram treinados. Pessoas que precisaram de um mentor para lhe ensinar, para lhe dizer o próximo passo aonde ir. Louvado o teu nome. Deus tem colocado o nosso irmão aqui como mentor, como o pastor Ezequiel não está. O presbítero aqui é um mentor, aquele que vai lhe ajudar, lhe ensinar. E Eliseu tinha um mentor, ele tinha alguém para lhe auxiliar, ou seja, ele tinha um pastor. Muitas pessoas eu digo com ignorância na verdade é falta de conhecimento, diz não, meu pastor é Deus. É verdade, nosso Deus é nosso pastor, mas ele colocou homens para ensinar. Ele treinou discípulos, e aqueles discípulos, ele diz, olha, fazei discípulos de todas as nações. Agora a incumbência era com eles tinham que fazer isso. Verdade. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E estamos aqui hoje nós aprendendo, sendo discípulos, para poder mais tarde ensinar a outras pessoas. Você que tem um chamado a levar vida por onde você for, fazer discípulo por onde você for. Glória a Jesus. Essa semana cheguei na casa de um senhor, vou botar o celular aqui que eu estou perdendo o controle aqui da hora, né? Louvado o teu nome. Glória a Jesus. Santo Deus. Aí ele, crente há muitos anos, ele se entristeceu e simplesmente deixou de ir à igreja. E tem muita gente assim, deixou de se congregar, é crente só em casa, acha que não precisa mais de um mentor, não precisa de um pastor, não, é eu e Deus, Deus e eu, e acabou. E assim vai levando a sua vida. Pega o talento que recebeu e faz o que com ele? Enterra. Ele não tem como crescer, ele não tem um mentor. Eliseu tinha um mentor, alguém que ele ensinava, e alguém que está sozinho em casa. Não, mas eu aprendo pelo YouTube. O YouTube ensina muita coisa, né? Dos dois lados, né? Boa, ruim, vai aprender muita coisa. Glória a Jesus. Mas nós precisamos de um pastor, precisamos de um mentor. Eliseu precisou de um mentor para lhe ensinar. Glória a Deus. Glória a Jesus. E Elias, dia após dia, Elias ia para um lado, Eliseu ia junto, ia para o outro, ele ia junto. Não se separavam de jeito nenhum. Glória a Jesus. Embora Elias dizia, olha, fica aqui que eu vou ali, o Senhor me mandou ali, eu vou ali. Eliseu dizia, eu não te deixarei. Sabe a importância de quem tem um chamado? Ele quer estar sempre perto de alguém para o ensinar. É bom estar aprendendo. Glória a Jesus. É bom estar aprendendo. Nessas viagens nós temos aprendido muito. Glória a Jesus. Aprendido muito. Mas Eliseu também conta a história de uma viúva, que ele aumentou o azeite, né, da viúva. Louvado o teu E nome. assim como muitos, não dá para falar aqui todos os acontecimentos. Aquela viúva estava ali. Existiam muitas viúvas em Israel todo, como Jesus falou. Mas ele foi enviado a uma bem longe para sustentar ela. Glória a Jesus. O quarto ponto, eu não falei que os pontos, mas o quarto ponto encontra diversos problemas e obstáculos. Um dos problemas que ele encontrou foi aquele, né, dos jovens curtindo dele ali dia após dia, até que ele perdeu a paciência. Sabe, às vezes acontece com a gente. A gente vai, fala, ninguém está nem aí, não está nem ouvindo para a gente. Ninguém diz, vou largar esse negócio de mão, ninguém me ouve mesmo, ninguém me escuta mesmo, ninguém está nem aí para o que eu falo, né? A gente acha que eu vou largar esse negócio de mão. Então são empecilhos que vão acontecendo no caminho. Quem tem o chamado, ele tem que esperar ser ouvido ou não ser. Alguns vão lá, ouvem,
Jesus, algumas vezes, ele falando, as pessoas fizeram o que? Pegavam pedra para jogar nele. Não estavam nem aí porque ele estava falando. Aí ele vai, passa pelo meio da multidão, sem que ninguém visse, e saía dali. Sai, são empecilhos no caminho. Glória a Jesus. Mas você não vai desistir, porque você tem um chamado de Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. É o quinto ponto. Prepara-se para uma grande mudança. Eita glória. Aleluia, Deus. Prepara-se para uma grande mudança. E com Eliseu foi assim. Oh, glória a Deus. Ele começou a se preparar. Não saía de perto de Elias. Aprendia tudo o que podia. Anotava tudo o que achava essencial. Se preparando para uma grande mudança. O discípulo também, quando andava com Jesus, eles estavam se preparando, aprendiam tudo. Foi tanto que depois, quando eles escreveram o Evangelho, estava ali tudo na mente. O Espírito Santo ia lembrando ele, mas de tudo ali que estava, porque ele lembra. Ele não vai criar coisas novas, ele lembra você daquilo que você tem aprendido, daquilo que você tem estudado, daquilo que você tem lido. Glória a Jesus. Ele lembra você, você tem um chamado. Ele escolheu você. Agora precisa aprender. Glória a Jesus. E precisa se preparar para o chamado. Glória a Jesus. A gente está observando aqueles livros, né? Nós vemos tanto, né, falando mal, Deus me livre de falar mal dos nossos irmãos. Mas tem tantos irmãos nossos. Eu creio que não é o caso do nosso ministério, porque tem ensinamento. Mas tem tantos ministérios, irmãos, que não tem ensinamento. A pessoa sozinha se denomina como pastor. E pronto, daí ela começa. Ela simplesmente sobe no altar e começa a ensinar aquilo que vê na telha. Lê um versículo, não fala nada sobre ele, o resto começa a profetizar, começa a falar isso, aquilo, aquele outro. Não tem instrução, não teve um mentor, ninguém para lhe ensinar. Aleluia, Deus. Ele quer aprender tudo sozinho, só ele e Deus. Se pelo menos se desbruçasse na Bíblia, nem aprenderia. Glória a Jesus. Mas até a Bíblia, para aprender, nós precisamos de alguém para nos ensinar. Eu lembro o pastor Zeriel, estava lá em Cantanhede, um jovem diácono, com uma Bíblia linda, uma Bíblia de estudo, se eu não me engano, aplicação pessoal, né? Pentecostal. A Bíblia pentecostal logo. Eu perdi a minha, mas eu amei aquela Bíblia. Todos os ensinamentos dela são ótimos. E ele sem saber usar a ferramenta que tinha. Sabe, alguém que tem uma metralhadora em casa e continua usando um canivete. Porque não sabe usar ela. Glória a Jesus. Mas ele foi lá e começou a ensinar, a procurar as referências. E de um jeito ou de outro, quando saiu lá, o rapaz já ficou alegre que agora ele ia prosseguir dali para frente e aprender a usar a arma. Ou seja, ele precisava de um mentor. Muitas vezes nós precisamos disso, sempre, né? Glória a Jesus. E Eliseu teve esse mentor. Teve as situações difíceis que ele enfrentou, mas teve também muitas vitórias. As vitórias nossas são a maioria. Glória a Jesus. Aleluia, papai. Tu és santo, Deus. Glória a Jesus. Certa vez, em 2 Reis, capítulo 8, eu acho que é o versículo 37, as referências não anotei aqui bem certo. Ele purifica um cozinhado. Alguém foi lá, pegou lá os mais raízes, umas batatas, algumas coisas lá, fizeram um cozido lindo. E na hora, o cozido estava envenenado. E agora, meu pai, o que faremos? Sabe, os discípulos de Eliseu chamavam ele de pai. Ele tinha uma escola de discípulos. Eu achei muito lindo isso. Ele tinha uma escola de discípulos. Na verdade, era conhecida como escola de profetas. E ele treinava aqueles homens ali dia após dia para suceder ele também depois. Glória a Jesus. E eles fizeram ali aquele ensopado, aquele cozido. O negócio não saiu bem como planejado. Botaram alguma coisa lá que era venenosa.
Ele disse: e agora, meu pai, o que faremos? Eliseu foi lá, pegou lá um galho, mexeu para comer. E comeram e já não era mais venenoso. Glória a Jesus. Então, irmãos, as vitórias que Deus tem na sua vida, você que é teu chamado, são grandes. Glória a Deus. Eu não vou contar aqui de testemunho que Deus tem feito aqui, muitos, porque você já tem visto muitos deles, mesmo que tenha feito na vida de outros, não é. Eu prefiro que as pessoas mesmo contem. Glória a Jesus. Mas é importante que Deus fez na vida daquele homem, através da vida daquele homem, que Ele vai fazer através da sua vida. Eu creio que você, que é Deus chamado, já tem muita experiência, muita coisa Deus já fez na sua vida e através da sua vida, mas Ele vai fazer mais ainda, desde que você não pare. Glória a Jesus, não pare de lutar. Glória a Jesus. Prepare-se para isso, leia, estude, se prepare. Prepare também para superar os desafios. Supere os desafios. Sabe, cada luta que você enfrenta não é para você desistir, não é para você ficar fraco. Cada uma delas lhe torna mais forte. Cada uma delas lhe torna mais forte. Eu lembro de alguns exercícios, que eu não conseguia fazer. Era muito difícil. Tem um tipo de apoio. Os apoios normalmente todo mundo faz apoio, mas um tipo deles, um tal de apoio diamante, ele é muito difícil. Eu levei alguns meses para conseguir fazer. Eu baixava, fazia um e caía. Fazia um e caía. Mas esse negócio, eu vou largar esse negocinho não. E até parei por um tempo. Depois não, eu vou conseguir. Fazia, depois comecei a fazer 2. Depois comecei a fazer 3. É assim a nossa vida espiritual. Se prepare, lute, use a palavra, aprenda. Quanto mais você aprende, mais você vai superar o desafio, mais forte você vai ficando espiritualmente, mais experiência você vai ter para repartir com outros. Glória a Jesus. Então se prepare. Glória a Jesus. Supere os desafios. Eliseu, cada luta que ele tinha, ele superava o desafio. Eu lembro de um discípulo, certa vez, veio um jovem, uma criança jovem, estava entre esses dois aí. Ele era lunático, e sempre que aquela situação, aquele espírito atacava, ele se lançava no fogo, ou às vezes na água. Aquele espírito tentava tirar a vida daquele jovem, e levaram aquele jovem para Jesus. Mas Jesus não estava lá, estava só os discípulos. Eles estavam começando a carreira dele. E eles ali oraram, começaram a expulsar, e lutaram, e sai, nada de sair. E quanto mais eles lutavam ali, mais gente se acumulava ao redor. Aleluia, Jesus. Jesus de longe viu aquela arrumação, foi lá, para que eles não fossem envergonhados também. E aquele homem: Senhor, eu trouxe aos teus discípulos o meu filho, mas eles não puderam fazer nada. Se tu podes, olha a situação, se tu podes, faz alguma coisa. Sabe, muitas vezes a gente chega diante de Deus, a gente está orando, mas a gente nem sabe se Ele quer fazer alguma coisa, se Ele pode fazer alguma coisa. Às vezes até acha que Ele pode, mas não sabe nem se Ele quer. Aí a gente fica: Senhor, vai, dá um jeitinho. Use a palavra. Use a palavra. Deus te deu um manual. Use o seu manual. O seu manual diz: eis que te dou o poder sobre os espíritos imundos, para os expulsares, sobre toda enfermidade, toda espécie mal. Use o manual. Glória a Jesus. Use o poder que você tem. Você tem um chamado. Use aquilo que você tem. Você não é qualquer pessoa. Você que está aqui esta noite não é qualquer pessoa. Glória a Jesus. Ganhe experiência, supere os desafios. Depois daquele dia, nunca mais teve uma situação daquelas. Eles se prepararam dali para frente. E todos os outros que vieram depois, eu lembro de Pedro. A Bíblia diz que a unção que estava sobre a vida dele era tão grande, que quando ele passava, apenas a sombra dele
passava sobre os enfermos e eles eram curados. Ele superou o desafio. Aquela vergonha que eles passaram naquele dia, e nunca mais eles passaram de novo. Se você já passou alguma vergonha dessa, você não vai mais passar de novo. Porque você reconhece que você tem um chamado, que você é herdeiro de Deus, que você é co-herdeiro juntamente com Ele. O herdeiro é aquele que herda do seu pai. Por exemplo, se tiver aqui 10 cadeiras, aí tem as pessoas, os herdeiros, vão fazer o que? 10 pessoas vão dar uma cadeira para cada um. Isto é o herdeiro. Mas o com-herdeiro é diferente. Você é com-herdeiro juntamente com Cristo. Se tiver 10 cadeiras, vão ter que dar do seu jeito. Mas vai ter que ser as 10 cadeiras para cada um. Mas só tem 10. Vai ser 10 para cada um, porque você é com-herdeiro juntamente com Cristo. Glória a Jesus. Tem os mesmos direitos. E quem deu isso? Foi Ele mesmo. Se Ele deu, então é melhor nós acreditarmos no que Ele fez. Amém? Ele nos fez co-herdeiro. Nós temos os mesmos direitos. Temos autoridade. Quando Ele foi, Ele disse: eu deixo-vos a minha palavra. Que era a palavra? A palavra era Ele mesmo. No princípio era a palavra era Deus, que é o verbo, que era Deus. O verbo se transformou em um ser humano e viveu entre nós, que era o verbo, Jesus Cristo, que é o verbo, que é a palavra, que é Deus. Aí quando Ele foi, Ele disse: olha, eu dou a mim mesmo para vocês. Use o meu nome. E vocês vão fazer o que eu fiz. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Supere o desafio. Glória a Jesus. Eliseu superava os seus desafios. Os discípulos superaram o desafio deles. Certa vez, foi um homem de outro país, chamado Naamã. Está lá em 2 Reis, capítulo 4. Eu acho que é do 42 em diante, que eu li aqui nas referências. Um homem chamado Naamã. Ele foi para que o rei o curasse. Levou até uma carta do seu rei, no seu país, na Síria. E o rei, quando leu aquela carta ali, ficou indignado, achando que ele estava procurando motivo para a briga, para que os dois reinos se desentendessem. E disse: por acaso sou eu Deus? Sabe, ele até era rei, mas não entendia nada da palavra de Deus. Ele até era rei, mas não tinha o chamado que você tem. Ele não tinha o chamado que você tem. Por isso ele ficou tão indignado, porque ele não tinha nada para dar para aquele homem. E você tem. Aleluia. Glória a Jesus. E você tem. E aquele rei ficou indignado, mas aquela história chegou até Eliseu, ele soube. E o que ele disse: olha, traga o homem, traga ele aqui. E aquele homem foi. Mas no caminho Eliseu manda Geazi. Geazi era um dos seus discípulos, era alguém que estava aprendendo com ele, ainda sem experiência, né? Geazi teve lá seu desafio também, e nesse ele falhou. Mas ele foi lá e avisou para o homem: isso aí, vai, toma. Acho que eu estou trocando aqui as histórias, meu Deus do céu. Mandou alguém tomar banho 7 vezes naquele rio. E a água daquele rio, como você já conhece a história, era meio suja, talvez meio barrenta. Eu não digo que era água de esgoto, né? Que naquela época não tinha assim. Mas talvez uma água meio barrenta. Eu lembro uma vez que eu fui em São Bento, eu achei incrível aquilo. Tinham dois, eles chamam lá de poção, né? Tem aquela que é a história do poção. Mas os poção, na verdade, é como se fosse uma piscina, são grandes, largo e fundo. Mas era um pertinho do outro. Uma água limpa que você olhava no fundo, olhava peixe, tudo que tinha lá no fundo. A outra água super barrenta. Incrível, uma pertinho da outra. E ninguém tinha sujado aquela água, porque estava de manhã cedo, ela era assim mesmo, daquele jeito. E mandou que aquele homem fosse lá e banhasse naquela água barrenta. Mergulhasse lá 7 vezes. Glória a Jesus. E aquele homem foi lá, banhou. Se banhou a primeira vez, a segunda não aconteceu nada, a terceira não aconteceu nada. Queria desistir, mas foi lá, superou também o seu desafio. Gente, nós precisamos
superar os desafios. Ele sempre vem, é impossível não vir, ele vem. Mas eles foram feitos para você superar e ficar mais alto. Não para você ficar por baixo. Você, cada vez que você supera, você fica mais alto. E aquele homem também teve um desafio. Ele pensou em desistir. Ah, essa água barrenta, tem água limpa na minha cidade. Mas aí lá o seu servo, insistindo com ele, ele foi, continuou a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima vez. A sua pele ficou limpa. E ele agora muito contente foi lá levar presentes para Eliseu. Eliseu não quis. Aí o seu servo Geazi foi lá, sabe? Meu servo não quis e tal. Depois dele voltou lá e disse, não, ele quer assim. Foi lá, pegou tesouro, pegou isso, pegou aquilo, pegou roupas. Sabe, muitas vezes o discípulo se afoba, faz besteira. Todos nós fazemos alguma vez na vida. E ele fez essa besteira. E a lepra de Naamã pegou nele. Mas sabe uma coisa que eu observei na Bíblia, eu achei lindo? Aquele homem era discípulo de quem? É discípulo de Eliseu. Ele não ia ficar com aquela lepra para sempre. Mais na frente, você vai continuando a ler lá, 2 Reis, você vai observar isso. Quem era leproso não se juntava com ninguém, tinha que ficar separado. Não era assim antigamente? É até hoje. Mas eles tinham que ficar separados, não ficava junto com ninguém. Aí anos depois está lá Geazi conversando com o rei, depois da morte de Eliseu, tudo o que tinha acontecido. Ele estava livre da sua lepra. Ele aprendeu, superou também os seus desafios. Supere o desafio, você vai estar mais alto. Glória a Jesus. Supere o desafio, porque você é mais do que vencedor. Deus fez você para vencer. Glória a Jesus. Outra situação, já estou encerrando. Glória a Jesus. Eu achei muito lindo também essa história aqui. Glória a Deus. A história de Eliseu também é muito linda essa aqui. Os sírios souberam da situação de Eliseu, de tudo que está acontecendo, e foram lá para o matar. Sabe, não foi só um, não foi só dois, foi um exército. Muita gente. Aí Eliseu estava em um monte, lá com o seu servo. E o seu servo agora quando viu, ficou apavorado, sabe? Muitas vezes quando a gente fica apavorado, nessa pandemia muita gente ficou apavorado, louco da vida. Alguns ficaram loucos mesmo. Alguns enlouqueceram mesmo. Eu creio que isso não aconteceu com o povo de Deus. Porque nós cremos no Deus que já levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Glória a Jesus. E o que Eliseu fez? Tocou nos olhos daquele homem e ele viu. E ele viu que o exército que estava com ele era muito maior do que aqueles que estavam lá cercando eles. Glória a Deus. E Eliseu simplesmente desce, confiando no Deus que ele serve, né? Desce, cegou aqueles homens a tal ponto que eles até ouviam, eles até viam a situação que eles estavam passando, tanto que eles seguiam. Sabe, vocês estão procurando quem? Não estavam cegos totalmente. Diz, nós estamos procurando Eliseu. Diz, olha, eu vou levar vocês até eles. O próprio Eliseu falando para eles, está lá no meio do exército inteiro. Eu achei muito lindo isso. Aí ele vai com eles. Tá bom, você vai levar, então bora. Aí foram e levaram aquele exército, aqueles homens. E quando eles chegaram lá, o povo de Israel viu aquela arrumação, o exército de Israel cercou logo eles, nada de ver, nada disso. Estava tudo normal. Quando eles chegaram lá, eles estavam cercados. Glória a Jesus. E o rei queria logo que destruísse todo mundo, que matasse logo, já que eles estavam cercados, estavam vencidos, não tinham como. Mas ele disse, não, alimenta eles. Faz um banquete para eles e manda eles de volta. E mandaram aqueles homens de volta. Glória a Jesus. E Deus foi glorificado. Então você que deu chamado, não se afobe não. Vê que da primeira vez que Eliseu aqui, que surgiu um problema desse, ele amaldiçoou os ovos e a ursa foi lá e comeram. Da segunda vez que ele foi ameaçado, o que ele fez aqui? Ele alimentou os inimigos.
E Deus foi glorificado nisso. Glória a Jesus. Então, cada vez você vai superando o seu desafio, vai crescendo. E o último passo, glória a Jesus, você vai dividir aquilo que você tem aprendido com os outros. Você vai começar a dividir com a sua família, vai começar a dividir com os seus discípulos, com aqueles que Deus vai colocar diante de vocês para vocês ensinarem. Você vai começar a fazer isso, porque você tem experiência, você tem um chamado. Glória a Jesus. Voltando lá para o texto bíblico, já estou encerrando. Louvado é o teu nome, Deus. Glória a Jesus. Ainda tem muitos outros acontecimentos, mas não dá. A gente vai sair daqui meia-noite. Glória a Jesus. Versículo 20. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Ele entendeu o chamado. Eu não sei o que tem atrapalhado você de cumprir o seu chamado. Às vezes não é o trabalho, às vezes não é o serviço, mas tem sempre algo. Então deixe e corra atrás para cumprir o seu chamado. Glória a Jesus. Versículo 21. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou e queimou. Ou seja, tire tudo aquilo que tem atrapalhado. Queime. Será que é um celular? Sabe, isso tem acontecido com muitos jogos hoje. Eu creio que aqui não tem nenhum caso desse. Mas o celular tem atrapalhado muito. Se for preciso, queime ele também. Não é proibido ninguém ficar sem ele, né? Mas se for ele que estiver atrapalhando, queime lá, jogue fora, faz uma doação para alguém, compra um pequenininho lá, até que você adquira controle, para que ele não atrapalhe o seu chamado que Deus tem na sua vida. Amém? Glória a Jesus. O que tem atrapalhado o seu chamado? Lance fora. Supere os desafios. Dê o próximo passo. E siga em frente. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.